Olá a todos e bem-vindos de volta para mais uma atualização de portfólio para vocês hoje. Então, ao longo da última semana, o portfólio subiu 4,33%, enquanto o S&P 500 subiu 1,12%. No acumulado do ano, o portfólio subiu 62,23%, enquanto o S&P 500 subiu 14,18%. E desde o início, o portfólio subiu 159%, enquanto o S&P 500 subiu 34,71%. E no vídeo de hoje vamos analisar muitos dados de mercado disponíveis para nós. Também quero abordar a questão de, se houver uma recessão ou se estiver vindo uma queda de mercado, o que vamos fazer ou o que eu vou fazer especificamente. Primeiro, vamos assistir a este trecho. Sabe, eu não vou dormir toda noite preocupado com o que vai acontecer depois, mas os mercados funcionam em ciclos. E sempre que tivemos historicamente uma aceleração significativa em uma nova tecnologia, isso gera muita formação de capital e por isso muitas empresas novas e interessantes ao redor disso. O mercado costuma se adiantar ao potencial sempre com vencedores e perdedores. Se você pensar na internet, veja o exemplo da Amazon. Você sabe, a Amazon era uma entre muitas empresas que estavam buscando esse tipo de oportunidade. Muitas dessas empresas desapareceram. A Amazon virou uma empresa incrível. Você verá algo parecido aqui. Eu não ficaria surpreso se nos próximos 12 a 24 meses a gente visse uma queda nos mercados de ações. Mas isso não deveria ser surpreendente, dado o crescimento que tivemos. Mas, de modo geral, acho que o mais empolgante é que a tecnologia está se expandindo, novas empresas estão sendo formadas e o potencial dessa tecnologia aplicada nas empresas pode ser muito poderoso. Então, é um momento empolgante e o mercado, você sabe, o mercado olha para frente. Em outras palavras, nos próximos dias, talvez semanas ou meses, pode ser que o tempo esteja ensolarado. Também pode chover. Certo, sabemos que recuos no mercado acontecem. Poxa, tivemos um enorme em abril, né? Claro, você pode dizer que foi auto-infligido, com toda essa história de tarifas aqui. Mas, novamente, nos próximos 12 a 24 meses podemos ver os mercados recuarem ou até mesmo caírem, ou algo assim. Ok, parabéns. Se eu ganhasse R$ 1 toda vez que eu ouvir alguém dizer que o mercado vai despencar na próxima semana, no próximo mês, eu provavelmente já seria milionário agora. Agora, dito isso, não quer dizer que não vamos passar por uma correção. Não, correções acontecem, certo? Ao longo de um longo período da história do mercado de ações, não houve tantos grandes colapsos assim, certo? Existe um motivo pelo qual você consegue apontar todas ou quase todas as vezes em que o mercado passou por um grande colapso, certo? É porque essas coisas realmente não acontecem muitas vezes. Na maioria das vezes, os mercados sobem. E é por isso que é importante lembrar dessa frase incrível do meu investidor favorito, Peter Lynch. Muito mais dinheiro foi perdido por investidores tentando antecipar correções do que nas próprias correções. E vamos pegar um exemplo bem recente. Indo para 2025, tivemos um 2023 incrível, tivemos um 2024 incrível. E então, entrando em 2025, você provavelmente já viu muitas manchetes, certo? 2025 vai ser um ano horrível. Acabamos de ter 2 anos incríveis. Os mercados estão em máximas históricas, é uma bolha extremamente esticada. Isso cheira como a bolha das .com, certo? Provavelmente são coisas que temos ouvido nos últimos 12 meses, mais ou menos. E ainda assim, aqui estamos nós no mês de outubro de 2025 e seguimos subindo. Já mostrei em vídeos anteriores que comprar em máximas históricas funcionou muito bem ao longo da história. Porque adivinha só, há 10 anos os mercados batiam recordes. 5 anos atrás, os mercados estavam em máximas históricas. E hoje também estamos em máximas históricas. Sempre surgem novas máximas. Então, quando vemos o S&P 500 subir todos os meses nos últimos 6 meses, isso só aconteceu... Bem, a última vez que aconteceu foi em 2021. Quando começamos a ver isso, quando realmente olhamos para o Nasdaq 100 depois de subir por 6 meses seguidos, mesmo quando tudo isso acontece, se olharmos para as poucas datas que temos aqui, bem, curiosamente, as probabilidades ainda estão a nosso favor daqui para frente. Se olharmos o que acontece com o mercado uma semana depois ou 3 semanas depois, em 60% das vezes, estamos no positivo uma semana depois. 60% das vezes ficamos no positivo.
2 semanas depois, 80% das vezes ficamos no positivo e, em média, subimos 3,76%. Então, se você olhar 3 semanas depois, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano depois, quase todas as vezes estamos no verde, exceto 6 meses depois, quando apenas 80% das vezes estamos no verde. E então, sim, essas coisas já aconteceram no passado. Claro, se você olhar para 31 de agosto de 2009, provavelmente é perto do fundo da grande crise financeira. E é por isso que você está vendo esses retornos incríveis. Mas, novamente, é muito importante focar mais nas empresas que você mantém em seu portfólio. E eu vou te mostrar mais algumas coisas daqui a pouco. Você provavelmente já viu isso também. Os bancos dos Estados Unidos agora estão com 395 bilhões de dólares em perdas não realizadas no segundo trimestre de 2025. O pessoal aqui está soando o alarme. Mas isso já foi pior antes, certo? Se você olhar para 2022, 23, 24, foi a mesma coisa lá. E o que aconteceu desde então? O mercado subiu. Os lucros aumentaram. As empresas têm apresentado ótimo desempenho. Agora sim, é verdade que em outubro, historicamente, claro, como dissemos sobre setembro, historicamente, em média, setembro é o pior mês do ano. Bem, agora em outubro, que historicamente é o mês mais volátil do ano para as ações. A volatilidade média de outubro é 33% maior do que a média dos outros 11 meses. Então talvez outubro seja o mês em que vamos ver realização de lucros, algumas grandes correções e também boas oportunidades. Vamos esperar para ver. Então, tecnicamente falando, o SP500 não negociou acima da sua média móvel de 50 dias por 108 pregões consecutivos. Esse é o terceiro período mais longo desde 1990. 95 e 2007 foram mais longos. Claro, você vai dizer, sim, mas em 1995 nós sabemos o que aconteceu 5 anos depois. Verdade, 5 anos depois. 2007 nós sabemos o que acontece logo depois disso. Novamente, só estou apresentando os dados. Você pode concluir o que quiser. O único setor que tem tido um desempenho bem abaixo é o setor de saúde. Então, as ações do setor de saúde estão tendo o pior desempenho em relação ao S&P 500 da história. Isso vai ser uma oportunidade no futuro? Certo, se tudo em tecnologia quântica, seja lá o que for, está extremamente caro, esticado, supervalorizado, então talvez. Indo para 2026, a aposta contrária seria investir pesado, talvez em ações de saúde, ações defensivas, certo? Talvez esse seja o caminho. Porque se olharmos para a ponderação do valor de mercado nos Estados Unidos, o super setor, então tecnologia ou relacionado à tecnologia, cíclicos tradicionais e os defensivos, podemos ver que tecnologia agora está mais alta do que na bolha das .com. As pessoas vão dizer novamente, está pior do que na bolha das .com. Bom, não sei você, mas hoje eu acho que nossas vidas estão muito mais relacionadas à tecnologia do que há 25 anos. Além disso, as empresas que estão no topo hoje valem trilhões de dólares, o que, claro, é muito mais do que há 25 anos. Empresas mais lucrativas, com margens maiores e crescimento rápido. Então faz sentido que a tecnologia represente a maioria aqui. Faz sentido. Agora, quanto às ações defensivas, ok, talvez de novo. Talvez essa seja a aposta contrária, a aposta defensiva. Para 2026 é olhar para empresas odiadas, é olhar para ações odiadas, ações que não receberam um grande fluxo de dinheiro, certo? Porque a maior parte do dinheiro agora está indo para ações de tecnologia, ações ligadas à IA, certo? Acho que isso é justo dizer. Eu tenho esses papéis, você também tem. Agora, dito tudo isso, essa é a 14ª vez desde 1990 em que o S&P 500 subiu pelo menos 10% até setembro. O S&P 500 terminou o ano em alta em 12 das 13 ocasiões anteriores. Então, mais uma vez, as probabilidades estão a nosso favor para terminarmos o ano em alta novamente. E é isso. Existe um ótimo livro por aí que estou lendo atualmente. Talvez eu fale sobre ele em outro episódio, mas o título do livro é Continue Comprando. E ao longo do livro, o autor fala sobre isso e mostra muitos dados para você. O que ocorre ao comprar tudo de uma vez e ao fazer preço médio?
Bom, adivinha? Os dados mostram que, em média, ao longo de um longo período de tempo, comprar tudo de uma vez supera o preço médio, certo? É meio louco, né? Sempre achamos que o preço médio era o melhor que existia. O preço médio supera colocar tudo de uma vez quando o mercado está recuando, quando o mercado está caindo. Por que isso acontece? Muito simples, né? Porque se você coloca tudo de uma vez, digamos na segunda-feira, e aí o mercado começa a cair na terça, você já não tem mais dinheiro. Mas se você está fazendo o preço médio, certo, na segunda-feira, depois na próxima segunda e na outra segunda depois dessa, aí você está, claro, comprando quando o mercado cai, sempre a preços mais baixos. Mas por outro lado, se a gente olhar para outro cenário, se o mercado já caiu, digamos que estamos em 2009 agora, e você coloca tudo de uma vez no fundo ou perto do fundo, você, claro, vai ter um desempenho melhor do que a outra pessoa, que vai começar a colocar dinheiro toda semana ou todo mês, porque ele vai acabar comprando a preços mais altos de forma consistente. Enquanto você, nesse caso, conseguiu acertar o fundo, ou pelo menos comprar tudo de uma vez perto do fundo. Mas, de novo, é importante entender. Não estou dizendo aqui que você deve tentar acertar o melhor momento do mercado. Não, você deve continuar comprando. É isso, você deve continuar comprando porque os dados comprovam isso. É muito, muito difícil emocionalmente seguir esse plano. Eu falho nisso às vezes. Você falha nisso também, claro, certo? Todos nós falhamos nisso. Porque emocionalmente, às vezes é difícil. É difícil fazer preço médio para cima. Comprar ações em máximas históricas é difícil. Preferimos investir quando os mercados estão muito baixos, após quedas acentuadas, certo? Mas os dados mostram que ao longo de um longo período, a estratégia é simplesmente continuar comprando. Você deve continuar comprando ótimas empresas, mas como a maioria de nós tem carteiras com várias ações, mesmo que, digamos, você tenha 10 ações, mesmo que 2 dessas 10 sejam perdedoras, você tem 8 vencedoras que, é claro, vão superar as perdedoras. Porque uma perdedora, no pior cenário, vai a zero. Claro, a caminho do zero, você provavelmente vai vendê-la. Vencedores podem subir mais do que perdedores, certo? Um perdedor cai até zero, perdendo 100%. Um vencedor pode subir 100%, pode subir 120, 150, 200, 300% ao longo de um longo período de tempo. E então, quando temos 2 anos consecutivos de alta, agora talvez 3 anos consecutivos, é claro que começamos a fazer as perguntas: o que acontece depois? O que acontece em 2026? Bem, honestamente ninguém sabe. Ninguém sabe. Todo mundo tenta dizer que talvez saiba de algo que você não sabe. Ok, se você soubesse, provavelmente seria muito, muito rico, mas nós não sabemos. Assim como as pessoas vêm dizendo há anos que vai acontecer uma grande, grande correção de mercado e a maior recessão de todos os tempos. Não aconteceu, não aconteceu. Mas nesse meio tempo tivemos recuos, nesse meio tempo tivemos quedas. Certo? As pessoas esquecem. As pessoas esquecem que as ações que você está vendo aqui na tela, caíram significativamente em 2025 em um período muito curto de tempo. Certo? Eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores, Nebius, Iron, as ações da Nvidia, SoFi, elas caíram 30% até mais só esse ano. As pessoas esquecem disso. Mas nós tivemos uma grande queda rápida, quedas relâmpago, e quedas relâmpago têm acontecido bastante, na verdade, nos últimos anos. Quando você foca em tecnologia, supera o mercado de forma significativa, especialmente nos últimos 3 anos. E então você pode começar a pensar, talvez 2026 seja o ano em que as coisas deem errado. Bem, antes de tudo, você pode fazer o que todo investidor inteligente faz, que é realizar parte dos lucros. Certo? Isso é o que eu também tenho feito. Eu realizei parte dos lucros na Micron há 2 semanas. Também realizei parte dos lucros na Alibaba na semana passada. Vendi 30 ações ou 23% da posição com um ganho de 109,4%. Muito simples, realizando lucros para aumentar a posição de caixa. A Alibaba mais que dobrou para mim desde que abri a posição. Então, para mim, faz sentido. A Alibaba ainda está aqui agora, com 5% da carteira, e ao realizar lucros, você está garantindo seus ganhos, certo? Os ganhos são agora, a reserva de caixa aqui agora é um colchão de segurança. Se tivermos aquela grande correção, estou pronto para aumentar essas posições, estou pronto para atacar.
Sem problema. Agora você pode dizer: olhe para as outras ações, você também teve bom lucro nos outros nomes aqui. Antes de tudo, obrigado, mas você também teve lucro. Se você tem acompanhado o canal e eu leio todos os comentários, a maioria está com lucro este ano. Parabéns. Mas sim, há algumas posições aqui nas quais eu não sinto necessidade de realizar lucros. Até agora, não sinto necessidade de realizar lucros e não me importo de adicionar a esses preços, fazendo o preço médio para cima. Nebius aumentando o preço médio. Ok, talvez não a esse preço agora porque minha média está muito baixa. Além disso, não tenho pressa para continuar adicionando muito mais. Mas qualquer grande recuo eu vou, claro, adicionar. Google ainda está barato aos meus olhos, mas é a terceira maior posição na carteira. Rocket Lab, máximas históricas, certo? Fui adicionando ao longo do tempo. Claro, também realizei alguns lucros a $51 lá em junho ou julho. Desde então, venho acumulando as ações que vendi. Com a Rocket Lab, também sabemos que um grande evento se aproxima. Neutron, um acidente lá, ou algum atraso, ou algo que não funcione. Você pode ver claramente essa ação sendo bastante afetada. Tudo bem. Vou acumular mais. A ação local ainda está barata, na minha opinião. E eu realmente comprei um pouco mais da local, aumentei a posição em apenas 5,1%. Devagar, acumulando mais ações. Agora está em 5,71% aqui da carteira. No caso da Micron, como já disse, realizei lucros e ainda mantenho uma posição razoável. Depois temos a AMD, Alibaba, Uber, Duolingo, que está apenas com uma queda de 6,1% no momento. Ela se recuperou bem. Em relação ao Google, recebemos dados de uma empresa similar, a SimilarWeb. Então, há 12 meses, a participação do ChatGPT era de 87,1% e a do Gemini era de 6,5%. Hoje, o ChatGPT está com 73,8% e o Gemini com 13,7%. Então, o Gemini mais que dobrou nos últimos 12 meses. Quanto ao resto, a meta continua indo muito bem. Oscar voltou a ficar acima dos $20. E parece que o experimento com José não está funcionando. Está funcionando. Então estamos de volta aqui. $21, $21,66 PayPal. Claro, vou falar sobre minhas opções em breve. Depois temos Rubrik, subindo 2,6% desde que iniciei uma posição. Ainda é muito pequena, Rubrik e Shift 4. Vou acumular mais ações, claro, conforme for. Após United Health, considero essa minha jogada defensiva. Talvez devesse ampliar essa posição, principalmente para 2026. E então temos Upselera, uma posição muito pequena, Nvidia, 3 ações lá e uma de Palantir. Quanto às opções, como pode ver, estão indo muito bem, melhor que na semana passada. As da PayPal estão todas no verde. Finalmente todas estão bem no verde. E a Phase ainda está no vermelho. E a Intel está, claro, também muito bem no verde, com uma alta de 473% nisso. Mas, como vocês sabem, eu vendi metade dessas opções há cerca de 2 semanas. Sim, poderia ter ganhado mais dinheiro, mas novamente garantindo os lucros e colocando esse dinheiro para trabalhar porque eu abri uma posição na Rubrik e na Shift 4 com esse dinheiro. Mas o restante aqui continua igual. Quanto a CoreWeave, talvez eu me retire e me coloque aqui. Quanto a CoreWeave, não adicionei mais ações recentemente. Ainda tenho 204,18 ações a $96, então está indo muito bem. Com a Iron, eu comprei 100 ações extras. Então agora, no total, eu tenho 1.000 ações da Iron a uma média de $22 e $22,55. Então aqui também está indo extremamente bem. E provavelmente vou acumular mais ações com o tempo. E claro, vou aumentar meu preço médio. E quanto à BMNR, ainda tenho 169 ações da BMNR. E não vou adicionar mais dinheiro nessa posição, porque, novamente, para mim, é um lugar muito especulativo. Muito mais especulativo do que, claro, CoreWeave ou Iron, ou até mesmo quando eu tinha Applied Digital. Eu sei que BMNR recebe muita atenção hoje em dia, certo? Porque o Ethereum sobe e há bastante impulso com a tokenização de ativos e tudo isso. Mas para mim ainda é uma jogada muito especulativa. E é por isso que são apenas 169 ações. Por fim, é interessante como falamos bastante sobre IA e centros de dados. De acordo com a Bloomberg, a demanda de energia dos centros de dados de IA deve quadruplicar nos próximos 10 anos.
Então, os centros de dados de IA devem consumir 1.600 terawatts-hora de energia até 2035, o que equivale a 4,4% da eletricidade global, com China e Estados Unidos basicamente representando metade desse total. De onde vai vir essa eletricidade? Resta saber. Então, no geral, para concluir, a mensagem aqui é bem clara. Não se assuste e não abandone suas posições. Claro, cada um está em uma situação diferente agora, certo? Algumas pessoas têm muito dinheiro em caixa. Algumas pessoas têm muita entrada de dinheiro, o que significa que, aconteça o que acontecer, elas terão dinheiro para investir e fazer preço médio. Outras pessoas já estão totalmente investidas e não têm o luxo de adicionar mais dinheiro no futuro. E claro, a estratégia nesse caso vai ser um pouco diferente. E é por isso que eu sempre digo que ninguém ficou pobre por realizar lucros. Se você quer continuar exposto a todas as ações que possui hoje, mas quer ser mais defensivo entrando em 2026, basta realizar um pouco de lucro, garantir esses lucros, aumentar sua reserva de dinheiro se quiser. Assim, se houver correção, você dorme tranquilo sabendo que terá dinheiro para investir. Mas se olharmos apenas para os dados, historicamente, é só continuar comprando. Não tente acertar o timing do mercado. Só passe mais tempo no mercado. É isso por hoje nesse vídeo. Se você gostou, até o próximo. Tchau!